Bom dia, tudo bem? Vamos começar o nosso devocional com os capítulos 19, 20 e 21 do livro de Levítico. Bom dia a todos. Mas antes disso, como de costume, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui compartilhando a Tua palavra. Nós pedimos a Tua graça, Senhor, para que o Senhor nos dê sabedoria para termos discernimento e entendermos aquilo que o Senhor quer que entendamos. Guarde as Tuas palavras no nosso coração e nos transforma segundo a Tua vontade. Abençoa o nosso dia, nos livra de todo mal e nós te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, no capítulo 19 do livro de Levítico, começam a se repetirem as ordenanças, as leis que Deus havia passado para o povo através de Moisés. Sim. E o interessante é que não é a primeira vez que estão sendo relembrados estas leis. Estão sendo relembrados esses ensinamentos. Desde de Êxodo que Deus começa a instituir as suas leis, os seus mandamentos, ele como um pai, eu lembro, né, como um pai severo, né, que Deus era um pai severo naquela época, será que eu posso dizer assim? Não sei se eu posso dizer assim, um pai rígido, né? Rígido, zeloso, essa é a palavra, um pai rígido e zeloso, eu acho. Zeloso é a palavra, né, eu acho. É que a lei em si é rígida, né? Ela é rígida. Toda lei geralmente costuma ser rígida justamente para defender a justiça. Essa é a intenção. Exato. Defender o que é certo. Então Deus ele estava nesta posição de legislador, de criar uma lei para que o povo tivesse ali justiça e tivesse limites também. Mas ao mesmo tempo em que a gente vê essa lei, esse Deus, né, com essas leis, ao mesmo tempo a gente vê Deus sempre tendo um cuidado. Olha, de certa forma, eu não quero que vocês sejam punidos, por isso eu estou sempre lembrando como um pai cuidando do filho. Olha, eu não vou punir você, eu não quero te punir, por isso eu estou aqui falando, repetindo para você. Olha, não faz isso, se fizer isso, vai acontecer isso, se fizer aquilo, vai acontecer aquilo. Então Deus sempre, como um pai mesmo, né, que reforçando para o filho, para não fazer tais coisas, senão ele será punido. Exatamente. Então ele reforça, olha, vocês precisam temer pai e mãe, guardar o sábado, não adorar outros ídolos, não falar o nome de Deus em vão. Sim, não enganar o próximo, né? E amar ao próximo, além disso. A partir do capítulo 19 de Levítico é que nós vemos pela primeira vez essa expressão. Amar ao próximo como a ti mesmo. Verdade. No capítulo 19 de Levítico. Para quem lembra-se de Jesus falando isso, na realidade já tinha sido falado. Jesus estava reproduzindo ou compartilhando aquilo que estava na própria lei, em Levítico 19. E aí volta a falar para que o homem não podia comer nada com sangue. Repete tudo novamente, né? Aí tem algumas coisas novas também. Não cortar o cabelo arredondado, essa Isso pela primeira vez que surge pelo menos citado aqui nas Escrituras. Exato. Pode ser também que era uma coisa que eles já sabiam, mas que não está sendo relatado aqui, porque talvez em outros momentos não foi considerado importante, digamos assim, para que fosse citado. Então fala também da barba, que não pode ser o canto arredondado. E de se auto-açoitar, né? Aquele alta punição, né? Isso, esse é um assunto, é um tema importantíssimo, que eu acabei lembrando que muitas pessoas, até hoje, pensam que, olha, é pecado fazer uma tatuagem e colocam esse texto para comprovar este pecado. Então, eles pegam o texto de Levítico 19, vamos ver onde é que está o versículo. Versículo 28. 28, isso.
pelos mortos não dareis golpes na vossa carne. Ou seja, não se martirizem pelas pessoas que morreram. Completa a frase para a marca, né? Não, sim, um momento. Então, a primeiro instante ele fala, cadê? 28. Pelos mortos não darei golpes na vossa carne. Então, para que eles não se martirizassem pelas pessoas que haviam morrido, para eles não se autoagredirem, que isso não agradava a Deus e não resolveria, obviamente, aquela questão. E aqui complementa dizendo, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Mas quando diz que não é para fazer marca nenhuma sobre o corpo, está falando a respeito das pessoas que morreram. Está falando para não fazer marcas, seja ela com algum instrumento cortante ou qualquer outro. Essas marcas não deveriam ser feitas em homenagem ou por motivo de morte de alguém. É esse o contexto deste versículo. E não o que o pessoal acaba utilizando ele para legitimar que a tatuagem é pecado. Então existe um erro de interpretação de acordo com a consideração do contexto. Eles não consideram o contexto e por isso tem essa confusão. E por isso também eu reforço para vocês a importância de analisarmos o contexto. De não só lermos, mas estudarmos a Bíblia. E principalmente, não nos atermos a alguns ensinamentos isolados que nós obtemos. Analise os ensinamentos. Ouça outras pessoas. Pesquise, estude outras opiniões para que então você consiga ter uma noção mais assertiva a respeito do que você está verificando. Uhum. Aqui também fala sobre os adivinhadores, né? Exatamente. Para não encantadores. Não buscar essas pessoas que são adivinhadoras e encantadoras, né? Ainda diz aqui, contaminando-vos com ela. Exatamente. E fecha falando que nós devemos ser justos. Devemos agir com justiça, um para com o outro. Uhum. Então, mais uma vez, e o que é a justiça? É seguir o caminho conforme aquilo que Deus havia estabelecido que é o certo. Uhum. Né? Então, seguir os meus mandamentos, os mandamentos de Deus. E é interessante que, como nós já havíamos comentado, toda hora Deus está reforçando as mesmas coisas, falando, né, as mesmas coisas, repetindo como devia ser feito. E o povo ainda assim errava. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que o povo se esquece muito fácil das coisas. Exato. Por isso a necessidade de nós estarmos em constante comunhão com Deus, em constante oração, leitura da palavra, em constante meditação e principalmente lendo a palavra, se alimentando da palavra para que nós possamos reproduzir, porque o nosso corpo acaba reproduzindo aquilo a qual nossa mente se alimenta. Se alimenta mais. Do que eu me alimento mais é aquilo que eu vou reproduzir, é aquilo que eu naturalmente vou fazer, né? Agir. Exatamente. E no capítulo 20, ele fala a respeito de ofertas a Moloque, mais uma vez. Que são crianças que eram oferecidas a outros deuses. Era um ritual pagão. Então, a minha esposa vai ter que ajudar ali nossa filha que está em aula ali no quartinho dela. Mas seguindo aqui, então ele reforça novamente essa questão de não sacrificar filhos a Moloque, que era um ritual pagão. Fala de novo dos adivinhadores, para não buscar adivinhadores e encantadores. Ele fala mais uma vez, não amaldiçoe pai e mãe. Primeiro ele diz para honrar pai e mãe, depois ele diz para não amaldiçoar. Porque se você amaldiçoar, certamente você vai se dar mal. O salário disso não é bom, é a morte. E depois ele diz a respeito dos casamentos ilícitos. Uns capítulos atrás, ele já havia falado que o homem não poderia ter relacionamento com pai, mãe, irmãos, tios, não poderia adulterar e etc.
Então aqui ele está reforçando que além de não poder cometer essas coisas, a consequência disso será morte. Essas pessoas seriam mortas, apedrejadas, se cometessem tais atos ilícitos em relação à prática sexual ou até mesmo em relação a se dar em casamento. O que mais aqui? E ele fala também para a mulher, para tomar cuidado com a mulher, em relação à mulher quando está naqueles dias, a mulher que está com seu ciclo menstrual, para tomar, né, este cuidado, porque se deitar com essa mulher será considerado imundo e serão arrancados ali do meio do povo, da congregação. E ele reforça mais uma vez, é a terceira vez em 2 capítulos que Deus está falando mais uma vez dos espíritos adivinhadores e encantadores, para fugir deles, e se alguém fizer tal prática, morrerá. É isso que Deus diz a respeito das adivinhações, dos espíritos adivinhadores. E no capítulo 21, fala a respeito dos sacerdotes. Mais uma vez vai fortalecer a respeito das leis em relação aos sacerdotes, como eles deviam proceder. Aí ele acaba mostrando que o sacerdote não poderia se casar com qualquer pessoa. Não poderia se casar com qualquer mulher. Se a mulher fosse viúva, desposada, qualquer coisa do tipo, prostituta, obviamente, o sacerdote não poderia se casar com ela. O sacerdote precisa ou precisava se casar com uma mulher virgem e pura. E que mais? Está no 21? Isso. E outro detalhe importante, nenhum descendente, porque os sacerdotes teriam que ser da tribo de Levi e descendentes de Arão. Então, quando Arão morresse, obviamente os seus filhos o substituiriam. E depois os filhos de seus filhos e por aí sucessivamente. Mas Deus diz que se algum homem desta geração de Arão tivesse alguma anomalia, que ele não podia oferecer sacrifício num templo, não poderia ali exercer aquele ofício de sacerdote. Ele ainda cita, né, as anomalias, interessante, né? Alguns tipos de anomalias também ele cita para ficar bem enfatizado, né? Uma coisa interessante aqui se eu compreendi da forma correta, eles também não poderiam se achegar a nenhum cadáver, por exemplo, morresse alguém, o pai ou a mãe, eles não poderiam participar do enterro, algo assim, é isso? Em qual versículo? 11 do 21. Versículo 11. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará. Pelo que eu entendo é não ser que fosse familiar, né? Aí precisa analisar melhor o contexto, focando neste versículo para a gente entender melhor. Eu acabei na leitura aqui, pela manhã, acabei passando desapercebido dessa parte. Okay. E as anomalias que ele cita, né? Que os descendentes de Arão, se tivessem essas anomalias, não poderiam ser sacerdotes. Então, ele não poderia ser cego, coxo, de nariz chato, olha que interessante. De nariz achatado já era motivo para falar, olha, tem uma anomalia, então ele não pode exercer o sacerdócio. Com impinges, que inclusive quando tinha esses problemas, o pé quebrado, manchas no corpo, isso aqui que é impinge, é uma mancha. Membros demasiadamente compridos, acho que eu tava fora, né? Meu braço enorme. Braço, perna, tudo comprido. Anão. Ou fosse corcovado, ou tivesse sarna, impinges, problema no testículo, tudo isso fazia com que aquele homem não fosse digno de exercer o sacerdote. Se eu fosse um homem, sacerdócio, eu seria um anão, no caso, né? Porque também não for baixinha, já não daria certo. É muito interessante, né? Bom, então é isso.
Amanhã estaremos mais uma vez juntos aqui às 8h40 da manhã com os capítulos 22, 23 e 24 do livro de Levítico. Nós agradecemos pelo tempo que estivemos juntos, desejamos um bom dia e que Deus nos guarde e nos livre de todo mal, segundo a vontade dele. Tchau, tchau. Tchau, bom dia.